belezinha? Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente falar de Copa do Brasil. Jogos que acontecem hoje, os jogos que aconteceram ontem, já classificados aí a gente passa já para você. Mas antes de falar de Copa do Brasil, a nova lei do impedimento é aprovada e será apresentada aí a Internacional Bolt, né, rapaz? A gente fala agora para você a proposta de mudança na lei do impedimento criada pelo francês Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal, foi aprovada em testes de campo realizados na Europa e, segundo o jornal inglês The Times, está pronta para ser apresentada à International Football Association Bolt, a IFAB, responsável pela regulamentação do futebol no mundo. Em setembro do ano passado, Wenger apresentou sua sugestão de acabar com a chamada mesma linha pela nova proposta, que ganhou o apelido de regra da luz do dia. Só haverá impedimento quando o atacante estiver completamente à frente do defensor, mesmo que só alguma parte do corpo do atacante esteja na mesma linha. Então, a decisão, né, seria aí validar aí o gol, né, rapaz? Validar o gol, né? Validar o gol aí, segundo as novas regras, né? Segundo as novas regras aí da Conmebol, não, da FIFA, né, rapaz? Pois é, será que isso vai ser implementado aí? Pois é, porque muitas discussões, né, existem no mundo todo, felizmente. Mesmo então que só alguma parte do corpo do atacante esteja na mesma linha, né? Então a decisão seria validar o lance ou validar o gol, né? Se for o caso. Hoje, qualquer parte do corpo que seja válida para o jogo, menos mãos e braços, já é suficiente para a marcação do impedimento. Wenger apresentou a ideia em setembro do ano passado, mas a proposta precisaria ser testada em campo. Segundo o The Times, o ex-treinador obteve resultados positivos em jogos de divisões inferiores na Suécia, Itália e também Holanda nos últimos meses. E o que é que você acha disso aí, rapaz? Vou repetir aqui para você, para a gente entender melhor. Em setembro do ano passado, o Wenger apresentou sua sugestão de acabar com a chamada mesma linha, aquela, né, linha justíssima ali, como aqui no Brasil acontece muito e dá muito pano para manga, né? Pela nova proposta, que ganhou então o apelido de regra da luz do dia, só haverá impedimento quando o atacante estiver completamente à frente do defensor, mesmo que só alguma parte do corpo do atacante esteja na mesma linha. Então a decisão seria validar o lance. Hoje, qualquer parte do corpo que seja válida para o jogo, menos mãos e braços, né, já é suficiente para a marcação do impedimento. Quero saber a sua opinião em relação a essa nova regra que vai entrar em vigor aí em breve, ou pode entrar em vigor em breve, né? Depende da aprovação ainda de quem comanda o futebol mundial. O que vocês acham? Só estaria impedido o jogador se tivesse com o corpo todo à frente do segundo, né? Do segundo jogador ali, né? Na defesa. O que é que vocês acham disso? Melhoraria? Daria mais pano para manga aqui no Brasil? Rapaz, logo vai ser implementado aí, pelo menos é o que parece, né? Vamos falar de Copa do Brasil para você que está ligado com a gente, os jogos que já aconteceram. Falar do confronto entre Sampaio Corrêa e Fluminense e Sampaio Corrêa. Primeiro jogo, jogando lá no Kleber Andrade. Fluminense venceu por 2-0. Ontem foi o jogo da volta no Maracanã e o Fluminense repetiu o placar 2-0. No agregado, 4-0 para o Fluminense, que está na próxima fase da competição. Outra equipe que também está na próxima fase é o Bragantino. Primeiro jogo, empate com o Souza em 1-1. No jogo da volta, Bragantino 3-0, ou seja, 4-1 na soma dos resultados. Hoje é dia do Cuiabá receber a equipe do Goiás. Primeiro jogo, o Goiás venceu por 1-0 e o Cuiabá precisa pelo menos
devolver o placar mínimo aí para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por 2 gols de diferença, fica com a vaga para a próxima fase da competição. O Goiás joga, evidentemente, por um empate. Ontem tivemos o jogo da volta entre Botafogo e Vitória. Primeiro jogo, o Botafogo venceu lá no seu Newton Santos por 1-0. Ontem, mais conhecida como quarta-feira, o Botafogo voltou a vencer, só que dessa vez no Barradão, por 2-1. Na soma dos resultados, 3-1 para o time da Estrela Solitária, que está na próxima fase da competição. Fortaleza e Vasco, Vasco e Fortaleza, primeiro jogo 0-0, segundo jogo 3-3, e nos pênaltis o Vasco venceu por 5-4, então segue o Cruz Maltino para a próxima fase da competição. Flamengo e Amazonas, Amazonas e Flamengo. Primeiro jogo o Flamengo venceu no Maracanã por 1-0, e ontem o Flamengo voltou a vencer o Amazonas, só que lá na Arena da Amazônia por 1-0. Jogo duro, jogo difícil, muito calor, mas o Flamengo conseguiu aí na soma dos placares 2-0 e conseguiu a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje é dia de São Paulo e Águia de Marabá. Primeiro jogo, São Paulo venceu por 3-1 fora de casa, pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim se classifica para a próxima fase da competição. A bola rola às 9h30 da noite, para a gente conhecer mais um classificado aí para a próxima fase da competição. Prováveis escalações das duas equipes, começando pelo São Paulo do técnico Luiz Zubeldia, que vai com a provável escalação, que é a seguinte: Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Alisson, Galopo e Michel Araújo, André Silva, Lucas ou então Ferreirinha e o Luciano na frente. Esse é o São Paulo para confirmar de vez aí a sua classificação. Claro que o São Paulo já era muito favorito, né, para esse confronto, com 3-1 no placar. Então, jogando em casa no seu Morumbi, que deve receber um bom público, fica mais favorito ainda, né? O Águia de Marabá do técnico Glauber Ramos vai com a provável escalação, que é a seguinte: Axel Lopes no gol, Bruno Limão, Davi Cruz ou então João Pablo, Kaique Baiano, Betão e Wender, Patrick Maranhão ou então Kaique, Mariano, Ítalo e Soares ou então Alan Maia e o Braga na frente. Esse é o provável time do Águia de Marabá para tentar surpreender o São Paulo no Morumbi, coisa que eu acho difícil, até porque o Águia de Marabá teria que vencer o São Paulo no Morumbi por 2 gols de diferença para levar ainda a decisão para os pênaltis. Missão muito complicada, muito difícil para o time do Águia de Marabá. Outro time paulista que entra em campo hoje é o Palmeiras, né? O Palmeiras também, que tem a sua vantagem menor que a vantagem do São Paulo, mas é uma vantagem muito boa, né? Palmeiras joga fora de casa contra o outro paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto. A bola rola às 7h da noite. Pois é, vamos saber então das prováveis escalações das duas equipes, começando pelo Botafogo do técnico Paulo Gomes. Provável escalação do Botafogo tem Michael no gol, Matheus Costa, Lucas Dias e Bernardo e Chapo. O Alisson, Matheus Barbosa, João Costa e Patrick Bray. Emerson Negueba, Alexandro, então Leandro Pereira e Douglas Baggio, ou Douglas Baggio, né? Essa é a provável equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, do técnico Paulo Gomes, para tentar reverter a situação contra o Palmeiras. Precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis e por 2 para ficar com a vaga no tempo normal. Já o Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, vai com a provável escalação, que é a seguinte: o Everton no gol, Mike ou então Rocha, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, Zé Rafael ou então Aníbal Moreno, Richard Rios ou então Gabriel Menino e Rafael Veiga, Lázaro, Estevão e Hendrick na frente. Esse é o provável Palmeiras para o confronto de logo mais contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Tá 2-1 para o Verdão, precisa nem vencer, né? Um empate já basta para o Palmeiras garantir a sua classificação para a próxima fase da competição. Jogos que ainda não tem data para acontecer é entre Atlético Paranaense e Ipiranga. O primeiro jogo foi 2-1
para o time do Ipiranga. Outro jogo também que não tem data para acontecer é o jogo entre Grêmio e Operário, o jogo da volta. O primeiro confronto foi 0-0, jogando lá no Germano Gruque. Pois é, esses jogos aí não tem data ainda para acontecer, assim como o primeiro confronto, né, entre Internacional e Juventude. O primeiro jogo ainda nem aconteceu. Nesta quinta-feira também é dia de Ceará e CRB. Primeiro jogo, CRB venceu por 1-0. O Ceará joga agora no seu Castelão para tentar reverter a situação. Até porque o CRB joga por um empate, o Ceará vencendo por qualquer placar, né? Aliás, vencendo por placar mínimo, né, de 1 gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Vencendo por 2 gols de diferença, fica com a classificação. Ontem quem também se classificou foi o Corinthians. Primeiro jogo contra o América de Natal, venceu por 2-1. Ontem, jogando na sua Neoquímica Arena, também venceu pelo mesmo placar de 2-1. Na soma dos resultados, 4-2 para o Timão, que está nas oitavas de final da competição. Outro time classificado é o Atlético Goianiense. Primeiro jogo, bateu o Brusque fora de casa por 1-0. E ontem voltou a vencer, dessa vez por 4-2. O confronto aí contra o Brusque, jogando no seu Antônio Ascioli. Com esse resultado, né, se somado ao outro, fica 5-2 na soma dos placares. Quem também está classificado, mas passou um sufoco danado, foi o Atlético Mineiro. Venceu o primeiro confronto jogando na Arena MRV por 2-0 e ontem perdeu para o Sport por 1-0. Na soma aí dos pontos, 3-3, mas dos gols, o time do Atlético Mineiro venceu por 2-1 na soma dos dois placares e por isso está na próxima fase da competição. Hoje é dia também de Bahia, né, rapaz? O Bahia visita o Criciúma. O primeiro confronto, o Bahia venceu, né? Jogando na sua casa, jogando lá em Salvador por 1-0 e joga agora por um empate. E a gente vai contar para vocês aqui, a bola rola às 19 horas, né? Às 7 horas da noite. Perdão, no horário de Brasília, para a gente conhecer mais um classificado para a próxima fase da competição. Começando então pelos donos da casa aí, para a gente saber a provável escalação. O Criciúma do técnico Cláudio Tencati, que vai com Gustavo no gol, Claudinho, Rodrigo, Wilker, Angel e também o Marcelo Hermes. Meritão, Felipe Mateus e Marquinhos Gabriel. Mateuzinho então, Barreto, Éder e Bolazier. Na frente, esse é o provável time do Criciúma. Já o Bahia do técnico Rogério Ceni vai com a provável escalação, que é a seguinte: Marcos Felipe no gol, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro e ainda o Cauli. Na frente, Tassiano e Everaldo. Esse é o provável Bahia para o confronto de logo mais. Um empate basta para o Bahia se juntar aos demais clubes classificados para as oitavas de final. Já o Criciúma precisa vencer por 2 gols de diferença para ficar com a vaga no tempo normal. Vencendo por 1 gol de diferença, a gente vai conhecer o classificado desse confronto nas penalidades máximas. E claro que vamos acompanhar tudo. Vamos acompanhar tudo para você. E amanhã a gente traz os classificados para a próxima fase aí da Copa do Brasil 2024. Belezinha? São essas as informações que tínhamos para trazer para você nesse nosso primeiro vídeo desta quinta-feira, dia 23 de maio de 2024. Meu muito obrigado, meu agradecimento, um beijão no seu coração, um abraço para vocês também. E se Deus quiser, a gente volta daqui a pouquinho às 18 horas com as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Segura! Fique por aqui assistindo os nossos vídeos, que daqui a pouquinho sobe mais um vídeo para a gente falar das notícias do nosso cotidiano por todo o nosso Brasil. Forte abraço, beijo no coração e até daqui a pouco, se Deus quiser.